No Ler Mais, Ler Melhor de hoje vamos falar de ilustração e da relação entre a imagem e o texto. Geralmente atribuem-se às ilustrações as funções de decorar e elucidar os textos que as acompanham, mas cabem às ilustrações também as tarefas de descrever, divertir, persuadir e até brincar. Não podemos esquecer que para as crianças a ilustração pode ser a primeira abordagem à leitura de um livro, mesmo antes de saberem ler. Ou seja, os ilustradores também são contadores de histórias. E quem não gosta de uma bela e divertida ilustração? Mas ninguém melhor do que os próprios ilustradores para nos falarem do seu trabalho e das técnicas que nele desenvolvem. No meu caso, a ilustração, o ilustrador é alguém que procura a frescura com que desenhava quando era criança. É a minha definição. Portanto, eu quando estou a ilustrar, eu penso como um adulto, mas tento ter uma visão mágica do mundo, como tinha quando tinha os meus 6, 7 anos, mas sempre na pele de adulto. Portanto, nunca me tento imaginar na altura dos meus filhos. Eu não consigo eleger uma técnica que me defina enquanto Paulo Galindro. Eu diria que aquilo que me define como Paulo Galindro é exatamente isso, a ausência de técnica. Cada livro que me é apresentado, eu tento vê-lo como algo novo e como um desafio. Eu pego nos desenhos que faço à mão, coloco no computador, consigo redimensionar, ajustar as personagens mais para um lado, ou seja, consigo num tempo muito mais rápido fazer uma previsão de como é que eu realmente gostava que aquilo acabasse por seguir o caminho. Em relação a este processo aqui foi basicamente isso. As coisas eram feitas à mão, depois eram passadas para o computador, ou seja, eu já tinha uns quantos pressupostos que tinha que cumprir, tinha que respeitar uns espaços que tinham que ser ocupados, essencialmente aqui a personagem e aqui basicamente o interesse do livro, o que ia dando as indicações, ou seja, este texto que dava a indicação do que é que se ia passar neste spread, e depois era uma questão de fazermos uma composição e depois de ter esses elementos definidos e a composição definida, voltava novamente a imprimir, voltava novamente a fazer um traço à mão e fazia um preenchimento com lápis. Depois dependia um bocadinho da textura que eu procurasse, mas isso depois é um trabalho que não dá para fazer a computador. Muito sucintamente, o que acontece é o seguinte, há uma editora que me contacta e que diz que há um autor que tem um texto que quer as minhas ilustrações, ou a editora quer as minhas ilustrações, ou eles estão a pedir 3 ilustradores para mostrarem uma ilustração para ver qual dos 3 se coaduna melhor com o trabalho. Mas normalmente o primeiro contacto é assim: eu quis conhecer a autora do texto, marcámos uma reunião, tivemos 2 ou 3 reuniões em que eu quis entrar dentro da cabeça dela. E simultaneamente eu leio 1 milhão de vezes, se for preciso, o texto, até que aquele texto seja meu, no sentido figurado, mas o texto tem que entrar na minha cabeça ao ponto de eu pensar que fui eu que o escrevi. É aí que eu começo a usar os blocos de desenho, começo a apontar ideias, flashes, coisas surreais. Nesse momento eu não regatei ideia nenhuma. As ideias mais estranhas, mais tapafúrdias, as coisas mais esquisitas, eu aponto-as num papel. E depois vou começando a cortar, vou começando a limar as arestas até chegar ao resultado final nessa primeira fase. O resultado final é sempre um storyboard. Eu faço um storyboard que é, no fundo, as ilustrações em ponto pequeno, muito diagramático, em que eu tento explicar-me a mim mesmo todo o processo da história e também ao autor do livro e do texto e à editora. Se eles gostarem, eu passo então para a execução das ilustrações. É um processo, normalmente, no meu caso, demora 1 mês e pico, às vezes menos, outras vezes mais. Quando acabo as ilustrações, mostro ao autor, mostro à editora. Se eles gostarem, passamos então para a fase seguinte, que é: essas ilustrações têm que ser digitalizadas ou fotografadas. Sou eu que depois as manipulo em computador, as retoco, no sentido de aumentar o brilho, luminosidade, essas coisas todas, tornar as cores mais fortes ou mais pastel. E agora, inclusive, estou a chegar ao ponto de fazer paginação. Portanto, esse vai ser o meu próximo passo. A ideia final é que o livro saia praticamente feito digitalmente, pronto para ir para a gráfica, e só tem que ser recebido pela editora e a editora mandar para a gráfica.
O Ler Mais, Ler Melhor de hoje chega ao fim com a promessa de regressarmos já amanhã, à mesma hora. Até lá! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.